Olá pessoal, bem-vindos à videoaula número 1 sobre elementos de simetria. Hoje nós vamos falar sobre o que é um elemento de simetria e começar com os dois mais simples, que são os elementos de simetria, identidade e rotação. Então, o elemento de simetria nada mais é do que uma operação matemática. Simetria, apesar da gente querer no futuro falar sobre moléculas, íons, complexos, relacionados com os elementos de simetria que tem neles, o fundamento da simetria se baseia na matemática. E a gente tem os elementos numa posição inicial, por exemplo, átomos na posição x, y, z, e nós aplicamos um operador. Esse operador, que é o operador de elemento de simetria, tá? Ele vai fazer uma manipulação nessa posição x, y, z, e ao final nós vamos ter uma posição final para esse átomo, x', y', z'. O elemento de simetria é aquele operador que atua sobre a posição, no caso do átomo ou da ligação, e no final nós temos, nesse conjunto de átomos que mudaram-se de posição, uma situação em que eu não consigo diferenciar da posição inicial, era indistinguível do objeto de partida, tá? Então aqui, por exemplo, eu trouxe um caso, que seria esse vetor, que eu marquei em vermelho, tá? Se nós rodarmos ele de 90 graus, nós vamos ter que aplicar sobre a posição dele este operador, que tem as componentes nessas posições aí, uns e zeros nessas posições. Isso dá uma rotação de 90 graus. E aí o vetor resultante vai ser esse laranja, tá? Que está girado de 90 graus em relação ao de partida. Se nós pegarmos o vetor vermelho e aplicar esta matriz sobre ele, sobre a posição dele, que é 1 e 0, tá? As componentes dele, ele vai fazer uma rotação de 180 graus. Então, vai para lá do outro lado do plano cartesiano. E se nós aplicarmos agora uma rotação 270 graus, precisamos desta matriz e também podemos, que vai gerar este vetor no caso, e também podemos aplicar uma rotação 360 graus que não vai alterar a posição, vai dar um giro completo de 360 graus, tá? E para este vetor em vermelho, essa operação 360 graus é um elemento de simetria, porque ela dá um giro completo e volta na posição original, tá? Então, nós já descobrimos aqui um primeiro elemento de simetria, essa rotação de 360 graus, com elemento de simetria especial. Ele é chamado de identidade, tá bom? Então, toda vez que fizer uma rotação de 360 graus, nós temos a identidade. Ela é dada por essa letra E, e a primeira observação é que todos os objetos sempre vão ter, pelo menos, a identidade como simetria. Qualquer coisa, seja átomos, moléculas, enfim, objetos tridimensionais, bidimensionais, que não sejam átomos e nem moléculas, todos eles vão ter a identidade como elemento de simetria. Você pode rodar de 360 graus, que não vai ser diferente do objeto de partida. Vamos pegar agora outras possíveis rotações. Tá? Para aquele vetor, aparentemente só aquela rotação de 360 graus era possível para ser um elemento de simetria. Tá? Mas vamos pegar aqui um objeto um pouco mais complexo, como por exemplo o triângulo, tá? Bidimensional. Eu vou colocar esses três números aqui no triângulo, então 1, 2 e 3, para vocês conseguirem acompanhar a rotação. Tá? E o primeiro eixo de rotação que nós vamos trabalhar, vamos pegar aqui no centro do triângulo, tá bom? Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho aí, como que eu faço para rodar este triângulo em torno deste eixo que está marcado aqui com a bolinha, no plano da projeção, no plano do triângulo,
que vai fazer ele ficar igual à posição original. Então, eu posso rodar ela de 120 graus. Se nós rodarmos esse triângulo de 120 graus em cima desse eixo, o que acontece? Essa posição ela vem parar aqui, essa vem parar aqui e essa vem parar aqui. Tá? Então, por isso que eu coloquei o 1 agora vindo parar nesta posição. O 2 que sai daqui, gira para cá, como eu mostrei aqui, e o 3 vem parar lá em cima. E nós podemos continuar, tá? Então, rodando mais 120 graus, a gente tem essa posição final aqui, tá? O 1 vem parar aqui, o 2 vem parar aqui e o 3 vem parar aqui. E por fim, podemos rotacionar mais uma vez de 120 graus, que todas as três posições geradas a partir dessa figura original são triângulos que a gente pode, por exemplo, sobrepor um ao outro que não vai ter diferença nenhuma, tá? Além disso, a gente pode fazer combinação de rotações, como por exemplo, eu posso sair daqui e atingir essa, ou essa no caso, tá? Fazendo 3 rotações de 120 graus ou uma de 360, que é a identidade. Posso sair dessa daqui e chegar na posição final, que seriam 2 de 120, tá? E assim por diante. Então, se eu descobrir que uma rotação de um determinado ângulo é possível, múltiplos desse ângulo também serão possíveis, tá? E múltiplos de forma que chega a 360 graus é a identidade. Também posso fazer na posição contrária, tá? Então, eu posso rotacionar no sentido horário ou no anti-horário. Por convenção, a gente costuma falar em simetria no sentido horário. Então, a gente não coloca a simetria de rotação no sentido anti-horário como alguma coisa especial, tá? E aí, então, nós temos várias possibilidades, tudo isso em torno de um eixo só. Esse triângulo, mesmo na forma bidimensional dele, nós temos outras formas de rodar esse triângulo para obter situações que não se distinguem da posição original, tá? Então a gente pode pegar um eixo de rotação passando aqui no vértice e na mediana do lado oposto e fazer uma rotação aqui de 180 graus. Então ele vai pegar um triângulo que ele é assim, né? Nessa posição vamos fazer isso, 180 graus, tá? Como é uma figura plana, um lado é igual ao outro. Então na hora que eu faço a rotação, os dois lados são iguais entre si, tá? Se fosse uma figura que fosse um lado de uma cor e outro lado de outra, já não seria um elemento de simetria para esse triângulo. Então nós podemos fazer a rotação de 180 graus e aí o 1 ele fica fixo, enquanto que o vértice 2 e o vértice 3 trocam de posição, tá? E aí nós podemos fazer mais uma rotação de 180 graus a partir dessa, que a gente volta na posição original. Então, 180 graus, depois mais 180, então nós temos a identidade, tá? Nós podemos fazer a mesma coisa nos outros dois vértices. Então, nós temos um eixo de rotação de ordem 3, um triângulo que está saindo aqui do plano do triângulo, e temos 1, 2 e 3 eixos de rotação de 180 graus, tá? Então, nós temos várias possibilidades de rotação de múltiplos de 180, tá bom? E nós temos 3 eixos de rotação distintos de 180 graus nesse caso aqui. Então, vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade desse nosso sistema. Então, vamos passar agora para uma figura de 4 lados, um quadrado, tá? Vou escolher o quadrado porque a gente pode rodar agora de quantos graus aqui para poder chegar na posição que é indistinguível da anterior. No triângulo é de 120, no quadrado agora vai ser de 180 graus, tá? Desculpa, 180 não, de 90. Então, rodando 90 graus em torno do eixo aqui da posição central do quadrado, o que acontece? O lado 1, o vértice 1 vem parar no 2, o 2 vem parar no 3, o 3 vem parar no 4, o 4 no lugar do 1. E nós podemos fazer isso várias vezes, até chegar na posição final, que se fizer mais uma de 180 graus, a gente volta para o início.
tá? E podemos fazer aquelas outras combinações de rotação de 90 graus também, como por exemplo fazer uma rotação dupla de 90 graus, que é uma coisa como de 180 em torno desse eixo, tá? Podemos fazer 3 de 90, que dá 270, tá? Então, o quadrado tem várias formas de rotação, tá? Mais que um triângulo em torno desse eixo, tá? Então, é um eixo de rotação de simetria maior. Tá? Quanto mais combinações eu posso fazer em torno daquele eixo, maior é a simetria dele. Porque o ângulo de rotação é menor. Tá? Então, quanto menor o ângulo de rotação que você consegue encontrar, maior vai ser a simetria relacionada àquele eixo de rotação. Tá? De mesma forma, o quadrado também tem eixo de rotação de 80 graus, tá? Só que agora nós temos várias possibilidades, então a gente tem que procurar essas possibilidades. O quadrado ele tem uma primeira possibilidade que é pegando duas medianas opostas, tá? Então aqui passando pela metade desse lado e a metade desse. E aí a posição 1 troca com a 2 e a 3 troca com a 4, tá? Pode ser também passando nessa posição, tá? Essa posição aqui, deitado. Então nós vamos fazer uma rotação assim, tá? Rotação assim. Pode ser também aqui, pegando dois vértices opostos, tá? Os vértices que estão em cima do eixo, eles não mudam, e só mudam os que estão fora desse plano, desse eixo. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, tá? Então, o quadrado também tem mais elementos de simetria C2, que no caso não apresentei ainda, tem mais elementos de simetria que o triângulo, tá? No eixo de rotação de 180 graus. Então, o quadrado ele é uma figura que ela é mais simétrica que o triângulo. E a gente pode fazer essa analogia aumentando o número de lados. Então, quanto maior o número de lados dessas figuras regulares, maior vai ser a simetria. Então, por exemplo, o triângulo vai ter um eixo de rotação de 120 graus, que é o que está saindo para fora do plano, três eixos de 180 graus, o quadrado já é um de 90, 4 de 180, aí vocês estão vendo um padrão, né? O número de lados nessas figuras representa o número de eixos de 180 graus. De 5 lados, o eixo principal, esse para fora do plano, é 1/5 de 360 graus, que dá 72. Ou então 5 eixos de 180 no plano do próprio pentágono. Depois nós temos o hexágono, que é um de 60, 6 de 180. Depois 7 lados, um heptágono. Depois um de 10 lados, que tem um eixo de rotação de 36 graus, 10 de 180. E a figura bidimensional mais simétrica que nós temos aqui, no caso, é o círculo, que a gente pode pensar nele como sendo uma figura que tem infinitos lados. Então, o primeiro eixo de rotação, esse para fora, que está sendo para fora do plano do círculo, eu posso gerar ele de um ângulo muito, muito, muito pequeno, que ele vai ser igual a qualquer outro círculo de mesmo tamanho, né? Então, o ângulo de rotação aí é praticamente zero, tá? A gente não pode falar que é zero porque 360 não pode ser divisível por zero, tá? Mas quanto menor for esse ângulo, maior vai ser o número de eixos de 180 graus que eu posso ter, né? Então, no caso aqui, se for um número muito, muito, muito pequeno, a divisão de 360 por esse número muito, muito, muito pequeno vai dar uma quantidade muito grande. Então, a gente aproxima falando que são infinitos ângulos, infinitos eixos de rotação de 180 graus, tá? Então, qual é o símbolo que a gente dá para essas rotações? Para a identidade é a letra E, tá? Para a rotação nós vamos a letra C. E tem dois índices, o superior e o inferior. O inferior denota a simetria dessa rotação, tá? Que vai ser 360 graus dividido para o alfa, que seria esse ângulo de rotação. Por exemplo, no caso
de uma rotação de 120 graus, dá 360 sobre 120, que seria 3. Então seria C com o índice 3 inferior. Tá? Se nós fizermos uma rotação, o índice superior é igual a 1, que geralmente a gente omite. Tá? Mas se for maior, como por exemplo se fizermos duas rotações, que seria uma rotação 240, e lembrando que 240 não é divisível, 360 não é divisível por 240, então esse número, o índice inferior tem que ser um número inteiro também. Então a gente não vai colocar esse valor embaixo, mas a gente vai colocar que seria então um C, um C3 de 120 graus que aconteceu duas vezes. Então C3 com um índice superior ou igual a 2. Tá? Então o eixo de rotação de 180 graus seria um C2. Tá? 180 é metade de 360. Então, 360 sobre 180 dá 2. Então, o índice inferior é 2. 120 dá um C3. 90 é um quarto. Então, o 360 sobre 90 vai dar 4. Depois, 72 graus vai indicar para a gente um C5. Depois, C6, C7, C10. E como o ângulo de rotação do círculo é qualquer um, o menor valor possível, a gente vai usar ele, dá 360 sobre um número muito, muito, muito pequeno, que vai dar um número muito grande, que a gente vai falar que é infinito. Tá? Então, para a rotação de qualquer ângulo que eu possa fazer que o elemento, que a figura vai ficar igual, a gente fala que é C infinito. E aí, como eu disse, nós podemos então ter eixo de rotação C3. Então, aqui todos aqui são C3. Aqui nós temos a identidade. E se nós tivermos duas rotações de 120, que é uma 240, seria C3 duas vezes. E aqui seria C3 elevado a menos 1, porque está fazendo uma ao contrário, de sentido anti-horário. Mas essa denominação não é usada porque a gente não costuma utilizar rotações no sentido anti-horário. Então, para o quadrado seriam todos C4, C4, C4. Se a gente quiser fazer 180 graus, é o C4 duas vezes, que é a mesma coisa que um C2, tá bom? Ou então, 270 graus, nós fazemos 3 vezes de 90, então C4 3 vezes, tá bom? Bem, matematicamente, qual seria a matriz que leva as rotações? A matriz ela é determinada com um eixo, se a gente reparar nos casos ali anteriores, nas figuras bidimensionais. No caso de uma figura tridimensional, um eixo fica parado e dois outros eixos eles mudam de posição, tá? E aí vai depender do ângulo que a gente está fazendo a rotação e de quantas vezes a gente está fazendo essa rotação. Então, a rotação em torno do eixo Z ela é dada com o Z ficando fixo, tá? E as componentes x e y elas estão alterando, tá? E é cosseno de n vezes o alfa, tá? Então, se a gente está fazendo um C3 duas vezes, então é duas vezes... Opa, deixa eu voltar. Então, seriam duas vezes 120 graus, tá? 2 aqui e 120 aqui, tá? No caso de um C4, a gente substitui aqui por 90 graus, né? Que é 360 por 4. E vai dar esta matriz de rotação aqui, tá? Onde é cosseno vai dar zero, onde é seno vai dar igual a 1, tá? Aqui tem um pequeno erro. Para um C4 duas vezes ou um C2, vai dar essa daqui. E para um C3 quatro vezes, ó, um C4 três vezes, vai dar esta matriz de rotação, tá? Se for uma rotação em torno do eixo X, o eixo X fica fixo e nós trocamos as componentes na direção Y e Z. E se for na direção do eixo Y, nós trocamos essas duas outras componentes, X e Z, tá? Agora, se a gente estiver fazendo uma rotação fora
dos ângulos cartesianos x, y, z é um pouco mais complicado, tá? A matriz de rotação vai ser uma combinação dessas matrizes de rotação nas três dimensões. O que a gente faz? A gente decompõe a rotação nos três eixos, tá? Descobre qual que é o ângulo de rotação em relação a cada eixo, faz uma matriz para o eixo x, faz uma matriz para o eixo y e faz uma matriz para o eixo z, tá? E pega e multiplica as três, uma pela outra, depois pela outra, e nós vamos ter no final uma combinação de matrizes que gerou uma matriz única, bem grande, por isso que eu não coloquei ela aqui, ela é genérica, ela é bem grande, tá? Que aí você pode fazer uma rotação em qualquer direção, tá? Mas aqui, por enquanto, como o nosso intuito não é matematicamente explorar essas rotações, então a gente pode ficar tranquilo com relação a essas matrizes, a gente vai usar, se for usar as mais simples. Então vamos pegar aqui agora casos de moléculas, qual que nos interessa, né? Nós somos químicos e o que interessa é aplicar isso a moléculas e íons. Então vamos pegar aqui três exemplos: água, CO2 e amônia, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que vocês têm que se lembrar que essas moléculas, elas, apesar de nós desenharmos elas muitas vezes de uma maneira simplificada, elas têm que ser imaginadas tridimensionalmente, tá? Então, lá, por causa da água, a água a gente fala que é uma molécula plana, né, com ângulo ali entre o hidrogênio, o oxigênio e o outro hidrogênio, tá? Mas nós temos aqui para fora do plano um par de elétrons e para dentro do plano outro par de elétrons, tá? Então nós temos que levar eles em consideração também, ok? Nas rotações até que isso não vai ser muito complicado não, vai ficar mais evidente nos próximos elementos de simetria, tá? Bem, então a água aqui, já desenhei o eixo de rotação, então a água pode ser rotacionada aqui, passando pelo oxigênio e entre os dois pares de elétrons não ligantes, tá? Então, qual que seria o ângulo que eu posso rodar, nesse caso aqui, já que é uma figura plana, né? Vamos considerar só os átomos para falar isso. Qual o ângulo que eu posso rodar neste sentido que a molécula fica igual? Bem, o ângulo seria o ângulo de 180 graus. Então, nós podemos aplicar aqui um eixo C2, tá? Se nós fizermos o eixo C2, o oxigênio fica na posição dele, né? E o hidrogênio que está marcado como hidrogênio 1 vai parar na posição do hidrogênio 2 e vice-versa. E o par de elétrons que estava para trás do plano vem para frente, o que está para frente vai para trás, tá? Como os dois pares de elétrons são indistinguíveis, eu não troquei a cor deles aqui. Troquei só a posição dos átomos, mas tem que levar isso, colocar isso na mente na hora de fazer para moléculas mais complicadas, tá? Bem, o CO2, ele já é uma molécula linear, né? O carbono que faz uma dupla ligação com cada átomo de oxigênio, tá? Então, eu coloquei aqui que a gente pode fazer uma rotação também, passando em cima do carbono, que é nesse eixo, porque o CO2 é uma molécula linear, né? E aí nós podemos fazer, então, primeiro uma rotação de 180 graus, que aí o carbono fica na posição dele mesmo, o oxigênio 1 troca de posição com o oxigênio 2 e vice-versa. Existe outra posição para fazer rotações? Bem, existe sim. Nós podemos pegar aqui agora, desenhar dessa forma, como se fosse um eixo que está saindo do plano da molécula, tá? E aí eu posso rotacionar em 180 graus, fazer assim. A molécula, o CO2, ele está aqui, né? Vou pegar esse canudinho aqui para representar. E nós temos um plano que está aqui, né? Um plano, não, um eixo de rotação, né? Que está aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso com ele, tá bom? E aí vai dar o mesmo efeito da posição anterior. E nós podemos fazer isso em qualquer direção em torno deste eixo, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um eixo C2 aqui, o que vai acontecer? Eu vou rodar ele aqui, tá? Vocês viram aí que passou na frente, outro atrás, mas no final é a mesma coisa.
tá bom? Então nós temos uma infinidade de ângulos. Qualquer ângulo que eu fizer aqui, ó, 360 graus, e colocar um eixo de rotação C2 passando pelo carbono, vai funcionar, tá? E temos um eixo que passa por aqui, ó, que eu posso rodar qualquer que seja o ângulo, que aí vai ter uma simetria, vai ficar igual, só que nesse caso os três átomos ficam nas suas próprias posições, não troca ninguém de posição, tá? Vamos pegar agora a amônia, tá? Lembrando que a amônia tem geometria piramidal, tá? Tem um par de elétrons ali que faz com que a amônia não seja trigonal plana, tá? Então isso é muito importante levar em consideração. Só que para a gente analisar essa molécula, vamos ver ela de cima. Fica mais fácil de analisar a amônia vendo de cima. Que aí forma esse triângulozinho aí, tá? Mas vamos deixar sempre em mente que tem um par de elétrons aqui em cima do nitrogênio, tá? Que faz com que no final a geometria não seja trigonal plana. Isso daqui é só uma visão, tá? Então a gente pode rodar de qual ângulo aqui que uma molécula, que o hidrogênio vai parar na posição do outro e o nitrogênio fica igual. Bem, 120 graus, né? É um triângulo, visto de cima ele forma um triângulo. Então nós podemos rodar de 120 graus, que é ou passando, desenhando aqui, né, passando nesse eixo, ou nesse daqui que vai dar o efeito de troca da posição aqui dos hidrogênios, tá? Então se eu rodo de 120 graus, o hidrogênio 1 que estava aqui vem parar aqui, o 2 está aqui, o 2 que estava aqui vem parar aqui, e o 3 que estava aqui vem parar aqui, tá? E o efeito que acontece aqui seria o 2 que estava aqui vem parar para cá, o 1 que estava no plano aqui vai lá para trás, tá? E o 3 que estava lá para trás vem parar aqui na frente, tá? E nós podemos fazer isso de novo. Então, aplicando mais um eixo de rotação do tipo C2, ó, do tipo C3, e de novo e volta para a posição original, tá? Tome cuidado que a amônia não tem eixo de rotação C2 igual a um triângulo, como por exemplo passando aqui, ou passando aqui, ou passando aqui, tá? Por quê? Porque nós temos que lembrar que ela é desta forma. Se a gente tentar colocar um plano aqui, ó, um eixo de rotação aqui, esse hidrogênio vai ficar na posição, esse nitrogênio fica nessa posição, e esse hidrogênio 2 ele vem parar lá para trás, ó, lá para cima, tá bom? E o hidrogênio 3, opa, e o hidrogênio 3 também vem parar aqui para cima, tá? Então não tem eixo de rotação C2, só tem C3, tá? Vamos pegar umas moléculas um pouco mais interessantes. Então, vamos pegar aqui primeiro o cloreto de chonila, tá? SOCl2. Se a gente desenhar a estrutura de Lewis para ela, vai dar uma molécula assim. Aí você pode falar, opa, posso fazer um eixo de rotação de 180 graus passando por aqui, que é esse cloro que está aqui vem parar lá atrás, vem parar aqui, e esse que está aqui vem parar aqui na frente, o enxofre, o oxigênio fica na posição. Só que muito cuidado com isso, tá? Se a gente fizer a geometria, fizer a distribuição dos elétrons, a estrutura de Lewis correta para o enxofre, descobrir que tem um par de elétrons aqui, tá? Se tem um par de elétrons aqui, ele também vai ter uma geometria parecida com a da amônia, piramidal, tá? Então, se a gente tentar aplicar o eixo de rotação C2 aqui, ó, igual eu queria desenhar aqui, o que vai acontecer? Na verdade, eu vou pegar só o enxofre, tá? Porque no nível do enxofre só tem ele, todos os outros átomos estão abaixo do enxofre, e aí vai acontecer isso, vai acontecer uma inversão aqui, ó, o par de elétrons vai parar aqui embaixo, o cloro vai parar, que está abaixo do eixo de rotação, vai parar para cima, o oxigênio também. Então essa imagem não é distinguível dessa daqui, tá? Então não é um elemento de simetria para o cloreto de chonila. Se vocês tentarem fazer qualquer rotação, a gente vai ver que não é possível fazer rotações aqui. Tá? A única rotação que é possível nessa molécula é de 360 graus, que é a identidade. Tá? Outra molécula aqui é o ozônio. Tá? O ozônio tem essa estrutura de Lewis. Se
vocês forem fazer estudo de Lewis, para o ozônio ele é assim, angular, tá? Não é linear e nem é um triângulo, tá bom? E aí tem esse par, essa dupla ligação em um lado e outro lado sem dupla ligação. Então você pode pensar, então não dá para fazer rotações aqui nessa molécula também, porque um lado está com um par de elétrons e o outro está sem. Então, um lado a ligação é mais curta, porque tem ligação dupla, e o outro lado a ligação é mais longa, porque tem a ligação é simples. Só que a gente tem que lembrar que algumas moléculas têm estrutura de ressonância, e se elas têm estrutura de ressonância, na verdade não é nenhuma estrutura nem a outra. Na verdade é um híbrido de ressonância. E nesse híbrido de ressonância, os pares, as ligações duplas, elas estão ora em um oxigênio, ora em outra, e no final das contas, a média delas faz com que as duas ligações sejam iguais, tá? Então, igual eu desenhei ali depois, tem esse pontilhadinho para mostrar que essa ligação dupla está compartilhada com os 3 átomos de oxigênio. Então, não tem uma ligação que é mais curta que a outra, tá bom? Então, aí eu posso aplicar, no caso aqui, o eixo de rotação do tipo C2, tá bom? Então eu posso rodar C2, esse oxigênio fica na sua posição e esse troca de lugar com esse. No caso do metano, é um caso especial porque é uma geometria de simetria muito elevada, um tetraedro. Tá? Então se a gente fazer uma outra visão do tetraedro, a gente consegue colocar então 2 dos átomos de hidrogênio para cima e 2 dos átomos de hidrogênio para trás. Então, eu tenho aqui um tetraedro que eu fiz, azulzinho, tá? Então, eu estou analisando a primeira figura assim. Opa, assim. Então, nós temos um hidrogênio aqui para cima, que seria o H2, um aqui no mesmo plano, que seria o H1, e nós temos aqui um para frente, que seria o H4, e um lá para trás, que seria o H3. A segunda figura eu estou vendo assim, tá bom? Então eu estou vendo assim, dois hidrogênios para cima, para fora do plano no caso, né? E 2 hidrogênios para trás do plano, tá? Neste caso, se eu pegar e passar um eixo de rotação bem aqui, ó, bem aqui, tá bom? Na mediana desses pares de hidrogênio, eu posso rodar de 180 graus. Opa, deixa eu ver. Vamos de novo, 180 graus, que a figura fica igual, tá bom? Então, 180 graus está aqui, passando, igual eu desenhei ali, na mediana de um par de hidrogênios, tá bom? Então eu posso fazer isso, depois eu posso fazer mais uma vez, e assim por diante. Se vocês pegarem um tetraedro e forem fazer de uma maneira desgastante, vocês vão ver que tem, no caso, 3 eixos de rotação C2. Como que eu posso descobrir isso? Bem, o tetraedro é uma figura que lá a gente pode colocar ela dentro de um cubo, tá bom? Então aqui eu coloquei um tetraedro dentro de um cubo, tá? Então, como que a gente desenha esse tetraedro dentro desse cubo? A gente pega vértices opostos na parte superior e vértices opostos na inferior, tá? Então tem aqui, e coloca o tetraedro lá dentro. Para você ver um tetraedro da maneira convencional, a gente tem que colocar o cubo assim, enviesado, tá bom? Então como que a gente pode rodar esse cubo de 180 graus para chegar lá? Então se eu olhar ele assim, ó, que é a mesma coisa de eu olhar mais ou menos assim, tá? Então tem um eixo que sai por aqui, ó, e vaza aqui atrás, C2. Vai ter outro eixo que passa por aqui, que vaza aqui embaixo, outro C2. E vai ter um eixo que passa aqui lateralmente, que sai por esse outro lado, outro C2. Tá bom? Então, pegando medianas aqui, ó, então seriam 6. Se a gente for fazer as contas, então um tetraedro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de ligação, 6 lados entre os hidrogênios. Aqui é 6
6 vértices aqui, né? 6 desses lados aqui, tá bom? E aos pares, a gente pode colocar eixo de rotação C2 nele, tá bom? Outra coisa que a gente pode colocar no tetraedro é fazer vista por cima aqui, ó. Se a gente coloca um tetraedro e vê de cima, a gente vê um triângulo também, tá bom? Então aqui atrás a gente vê um triângulo. Então a gente pode fazer rotações de 120 graus, que seriam rotações do tipo C3. Então nós podemos fazer C3 uma vez, duas vezes, três vezes, até completar o 360 graus. Ou então fazendo C3 duas vezes, tá bom? Então nós temos 4 eixos C3, que é conhecido então com a ligação carbono e hidrogênio. Então cada vértice aqui é um eixo de rotação do tipo C3. Se a gente olhar no cubo, o cubo também vai ter. Se a gente olha o cubo assim, ó, opa, assim, a gente consegue ver que aqui atrás forma um triângulo com essa aqui, essa aqui e essa, e aqui na frente com... Vamos agora para moléculas um pouquinho mais complexas. Aqui eu trouxe o ciclo hexano em duas formas, na forma cadeira e na forma barco, tá bom? E o benzeno, tá bom? Então, vamos primeiro pegar aqui o ciclo hexano na forma cadeira. Se vocês quiserem, vocês podem paralisar o vídeo agora, tá? Tentar fazer os eixos de rotação e conferir depois o resultado, tá? Então aqui fica o nosso ciclo hexano. A melhor forma de ver o ciclo hexano, na forma cadeira, é colocando alguns átomos de hidrogênio que estão para cima e para baixo de cores diferentes, tá bom? Então, eu desenhei ali para vocês, vocês já estão vendo a resposta aí, mas eu trouxe aqui também um ciclo hexano. Então, o ciclo hexano na forma cadeira, ela é assim, tá bom? Deixa eu ver melhor, assim, tá? Então, eu vou colocar igual o desenho tá ali. Vermelhinho para cima e o azulzinho para baixo. Os eixos de rotação C2, eles pegam aqui, ó, em cada uma das duas, no meio de cada ligação carbono-carbono. Então, eu vou pegar essa aqui de trás e essa aqui da frente e vou rodar em torno dela. Então, aí, viram? O hidrogênio veio parar aqui para cima, né? Era vermelho e se tornou azul, tá? E o azul fica vermelho. Posso pegar um outro par aqui, fazer a rotação a 60 graus, que vai dar sempre a mesma coisa, tá bom? Então, como tem 6 átomos de carbono, cada par de ligação vai ter um eixo de rotação do tipo C2. Então, nós temos 3 eixos C2. Agora, se a gente olhar de cima, a gente vai ver então que tem 3 azuisinhos e 3 vermelhinhos. Se a gente rodar nesse eixo aqui de 120 graus, o azulzinho vem parar aqui de novo, esse parar aqui. Se eu rodar de mais 120 graus, vem parar aqui. E assim por diante. Tá bom? Então eu posso fazer C2, né? Pegando 3 eixos aqui. Então tem 3 eixos do tipo C2. Um eixo C3, que é esse que passa aqui no meio. E ele pode ser C3 ou C3 duas vezes. Tá bom? C3 três vezes a identidade, que eu já coloquei ali na lista. Então vamos passar para o próximo. Agora seria o ciclo hexano na forma cadeira. Tá bom? Na forma cadeira, na forma barco. Tá? Na forma barco ele é muito menos simétrico. Veja aqui, eu coloquei o desenho da forma barco. E aí a única forma de rotação que eu posso fazer é de 180 graus aqui, ó. Tá bom? Não posso rodar aqui, senão ele fica de cabeça para baixo. Não é uma identidade, não é um elemento de simetria, porque não ficou igual à posição original, que é assim. Não posso rodar aqui, senão fica para baixo. Não posso rodar aqui, né, pegando essas que estão para cima, que ela fica para baixo também, e assim por diante. Tá? Então, a única forma de rotacionar isso seria assim, ó. Tá bom? O eixo passa por aqui. Tá? Então, este carbono vem parar aqui, este carbono vem parar aqui atrás, e esse carbono de trás vem parar aqui na frente. Tá bom?
É um eixo tipo C2, tá? O benzeno também tem, igual o ozônio, ele tem ressonância, tá bom? Então a gente tem que lembrar que tem essas estruturas de ressonância, e aí o benzeno ele tem todas as ligações de mesmo comprimento também, tá? Então não localiza as ligações duplas para fazer as elementos de simetria do benzeno, tá? Então numerei alguns dos carbonos para a gente poder acompanhar para onde que eles vão depois do elemento de simetria, tá? Então temos rotações de 180 graus, que passa primeiro em cima de um par de cada átomo de carbono, nesse caso aqui, o 1 e o 4 ficam igual, e o 2 e o 3 vão para a parte que não está numerada. E também tem várias outras, dessa vez agora passando em cima da mediana de cada ligação carbono-carbono, tá bom? Aos pares também, tá? E aí vocês estão vendo todas as possibilidades. Então, todos são 6 rotações do tipo C2, tá? E como nós temos 6 átomos no plano, que formam um hexágono regular, nós podemos fazer também um eixo de rotação do tipo C6, que está saindo aí do plano do benzeno, tá? Então podemos rodar de 60 graus várias e várias vezes. Se a gente roda duas vezes, 60 vezes 2 dá 120, então seria um C3. Se a gente roda de 60 graus três vezes, dá um C2, que seria 130 graus. O C4 ou o C6 quatro vezes são 240 graus, que é a mesma coisa que um C3 duas vezes. Tá bom? A única que não dá igual seria o C6 cinco vezes. Não tem nenhum outro elemento de simetria que a gente pode transformar nele. Tá? E temos a identidade que seria o C6 rotacionado 6 vezes. Tá bom? Então, o benzeno possui 4 eixos de rotação C2, tá bom? 4 eixos não, seriam 6 eixos de rotação C2, tá? Desculpa. Seria 6 eixos de rotação do tipo C2, depois C3, C3 duas vezes, tá bom? C6, C5 duas vezes, identidade. Por hoje, então corta. Então é isso, pessoal. Então agora, na segunda videoaula, nós vamos falar sobre os outros elementos de simetria, tá? Esses foram apenas dois e existem outros 4 para a gente poder falar, tá bom? Então até a próxima videoaula.